Oi, 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 seja bem-vinda ao nosso 7º episódio da série 10 Conselhos Práticos para Revolucionar o Seu Casamento. E o 7º conselho não podia faltar nessa paleta das 10. O 7º conselho é: abra os olhos para os inimigos do seu casamento. Então, eu não sei se você já ouviu falar das famosas raposinhas. Hoje nós vamos falar delas. Como elas são destruidoras. Elas são tão pequenas, elas fazem grandes estragos. Os grandes problemas não são a maior causa de destruição de casamentos, mas sim os pequenos. Os grandes problemas são facilmente detectados. E quando são detectados, automaticamente vocês se reúnem, vocês conversam, vocês se alinham e vocês colocam um ponto final nesse problema. Só que os problemas pequenos, eles são sorrateiros e eles às vezes são até invisíveis. Muitas das vezes a gente não consegue enxergá-los. Você já ouviu falar do famoso nada a ver? Quantos de nós já falamos dessa frase? Isso não tem nada a ver. Isso não importa. É algo tão pequeno, tão insignificante que deixamos de lado ou jogamos debaixo do tapete. Em Cantares de Salomão, tem alguns versículos que eu gostaria de abordar com você hoje, para o nosso tema. Capítulo 2, a partir do verso 11. Acompanhe aí comigo. Vejam, o inverno passou. Acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na nossa terra. E chegou o tempo de cantar. E já se ouve em nossa terra o arrulhar das pombas. Ou melhor dizendo, pombos, né? Que aqui está escrito. A figueira produz os seus primeiros frutos. E as vinhas florescem. E espalham sua fragrância. Vamos também comigo aqui no verso 15, que diz assim. Apanhe para nós as raposinhas, que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Bom, Salomão, primeiramente aqui vem falando, né, sobre uma mudança de estação, né, que eles estavam no inverno, que o inverno acabou, que eles entraram numa época que está florescendo, que os frutos estão chegando, que o tempo mudou e que eles estão celebrando a chegada da primavera. E sabemos que todos nós, todo casamento passa por invernos. Invernos castigantes. Todos nós passamos por isso. Todos nós já passamos por situações difíceis. Todos nós já passamos por situações que parece que o nosso casamento não vai chegar em lugar nenhum. Que esse casamento vai acabar, que é o fim. Mas aqui, Salomão está dizendo que o inverno já passou e que eles chegaram à nova estação. E sabemos que a estação da primavera, querendo ou não, ela remete à alegria, né? Então Salomão traz aqui dizendo que, né, que eles estão felizes porque chegou o tempo de colheita, chegou o tempo, né, de alegria. E todos nós também passamos por isso. Às vezes a gente passa por tantos problemas, tantas coisas difíceis e aí, de repente, a gente começa a viver um novo tempo. E é um novo tempo que Deus prometeu, ou uma promessa, ou algo que você está vivendo no seu casamento que foi promessa de Deus há um tempo atrás, em que talvez você não tinha esperança, mas a primavera chegou. Só que, dentro de uma primavera, a gente precisa ter alguns cuidados. Por quê? Porque o que faz vir o fruto? Primeiro, para o fruto vir, o que tem que acontecer? Tem que ter flor. Todos nós sabemos que primeiro vem a flor, para depois vir o fruto. Ou seja, na primavera, não é porque a gente está alegre, está feliz, que a gente precisa se descuidar do casamento. Porque você vive numa fase boa e tudo e tal, e aí você se descuida, porque já tá tudo bem, tá tudo ótimo, e você descuida e não cuida das flores que estão chegando. Entendendo que as flores é o prenúncio do fruto, daquilo que você vai experimentar, que você vai provar. Talvez você ainda não tá vivendo o melhor do seu casamento. Você ainda tá experimentando só as flores. Mas ainda o fruto ainda vai vir. Mas pro fruto vir, a gente precisa ter sabedoria e entendimento dentro dessa palavra aqui, ó. E aí, depois, Salomão vem aqui falar que é para tomar cuidado com as raposinhas. E uma coisa que eu acho que me chama muita atenção é que Salomão diz para apanhá-las. Que não é para deixar elas circulando, ou só espantar elas, ou mandar elas saírem, não. Salomão está dizendo, apanhe as raposinhas, porque a nossa videira está em flores, a nossa vinha está em flores. Isso aqui, Salomão está dizendo, precisamos ter cuidado. Se nós queremos ter frutos, precisamos cuidar daquilo que está acontecendo agora. E aí, que eu quero também trazer para vocês. Gente, raposa ou raposinha, elas não gostam de uva. Elas não gostam de uva. Só que esse contexto aqui, essa vinha, ela foi plantada na Palestina. Palestina é um lugar deserto, um lugar onde não há muita água, né? Quase nada, é uma escassez. Mas pensa comigo, se uma vinha plantada no deserto tá florescendo, é porque ela achou água. Ela achou água. Então, as raposinhas automaticamente detectam que aquela vinha tá florescendo porque ela achou uma fonte. Então, aonde que as raposinhas, elas atacam?
Deixa eu falar com você. As raposinhas, elas não atacam na flor. Elas vão na raiz. Porque a raiz é onde que tá a água. E se a raposa, se as raposinhas, elas vêm e elas automaticamente comem as raízes da sua videira, né? Da sua vinha, o que isso acontece, gente? Mata. Ela não só come a flor, ela não só destrói a flor, ela mata a videira. Ela mata o pé de uva. Então, por que Salomão, com toda a sabedoria que Salomão tem, Salomão vem aqui e diz pra gente apanhar elas? Porque elas não têm o poder só de destruir, elas têm o poder de matar. Porque a raiz é o lugar onde se concentra a vitamina, tudo que a vinha está extraindo do solo. Talvez você nunca tinha olhado para esse versículo com tanta seriedade. Mas eu quero trazer para vocês algumas raposinhas que estão aí dentro do seu casamento, que talvez você até tenha detectado elas, mas você tem preferido ignorá-las por serem algo tão pequeno e que te traz um incômodo, mas tá tudo bem, você vai relevando, você vai deixando. E a primeira raposinha é a internet. É isso mesmo, gente. Vão ter pessoas que vão se levantar, que vão falar que é exagero, mas não é. A tecnologia, ela é algo benéfico, sim, desde que seja usado de forma correta. Mas, infelizmente, a internet tem sido um dos maiores problemas de relacionamentos quebrados, relacionamentos frustrados, relacionamentos que estão frios. Gente, tem muitas pessoas vivendo assim, conectados na internet e totalmente desconectados do seu cônjuge. Passam horas vendo rios, mas não fica 5 minutos ouvindo o que seu cônjuge está precisando conversar. A internet é a falsa ilusão de que tá tudo bem, que a vida é assim mesmo, que tá todo mundo lá feliz, só eu que sou infeliz. Cuidado, cuidado com a internet. Algo também que encaixa aqui na internet, nesse tópico, essa raposinha aqui é perigosa. É perigosa, gente. Ela causa uma frieza tão grande entre o casal. Isso precisa ser abordado. Coloque limites no tempo que você passa na rede social. Uma coisa que você precisa entender: segredos em rede social, segredo no telefone. Isso é uma porta de acesso para o inimigo lançar pensamentos que não deveriam estar soando na cabeça do seu cônjuge. Segunda raposinha, polêmico, a pornografia. Meus queridos, eu não quero falar muito desse tema, que esse é um tema que abrange várias janelas. Mas a pornografia é uma janela do inferno na sua casa, no seu relacionamento. Mas eu quero falar de uma janela só dessa área da pornografia, que é uma raposinha que realmente, pra mim, eu considero ela como uma raposona. Gente, a comparação. Cuidado. A pornografia, ela tem... Esse é um dos primeiros efeitos que a pornografia tem. Você comparar o seu cônjuge com aquela pessoa que você assistiu lá. Com aquela ilusão. Porque aquilo ali, gente, é um teatro. Mas eu sei que vocês já sabem disso. Vocês já ouviram muitas pessoas falando disso. E talvez até hoje você ignorou. Você ignorou, você fingiu. Assim como nós fazemos com as raposinhas. Você ignora elas porque elas são muito pequenas e nocivas. Não faz mal a ninguém. E quando você vê, ela tá lá comendo a raizinha pra destruir e matar seu casamento, sua família, seu relacionamento. Que nós precisamos entender que a pornografia é algo abominável para o Senhor. O sexo não foi criado para essa função. Não. Então eu quero dizer pra você, cuidado com essa raposinha. Se ela tá dentro da sua casa, apanhe ela enquanto é tempo. E eu posso falar pra você aqui alguns tópicos importantes que você pode fazer pra você se livrar dela. Primeiro, evite lugares públicos que têm alguma influência sobre isso. Porque eu sei que muitas pessoas estão viciadas. E vício não é fácil de tirar de uma vez. Mas você precisa ser radical. Se você está na rede social e você sabe que dentro dela tem vindo portas, janelas, porque a rede social é como várias janelas que vão se abrindo. Seja radical, exclua, saia, se abstenha da internet por um tempo. Nós sabemos aonde tem o problema. Nós sabemos a raiz do problema. Então você precisa cortar o mal pela raiz. Afaste de tudo que está destruindo não só o seu casamento, mas você mesmo.
E a terceira e última raposinha, não menos importante, até eu acho até a maior, né, de todas, é a infidelidade. Por que que eu trouxe esse tema? Que a infidelidade é uma das maiores causas de separações, tá? De finais de casamentos, de relacionamentos, finais de alianças. Gente, Deus leva tão a sério isso que no Velho Testamento ele falou 15 vezes advertindo sobre o adultério. E no Novo Testamento falou 18 vezes. Então, isso para Deus tem uma grande importância. Precisamos tomar cuidado com a infidelidade. Nós estamos sendo levados a viver coisas que não deveríamos estar vivendo e nem fazendo. Essa raposinha chamada infidelidade tem um nome, tá? Se chama Satanás. Só que a Bíblia nos adverte, ó, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sabemos que as raposinhas são sorrateiras, elas vêm com quem não quer nada, mas elas vão lá e conseguem destruir a vinha, ok? Então vamos nesse contexto. Eu quero tratar aqui com vocês de duas pessoas totalmente diferentes, mas que tem uma história que abrange essa área. A história de Davi nos conta, nos fala que Davi viu Betseba tomando banho, né? E aí Davi ficou animado, empolgado, e o que ele fez? Pediu para buscar Betseba e ele cometeu o bendito do adultério. Ele podia muito bem ter visto, porque sabemos que na sociedade, no mundo que nós vivemos, nós vamos ver, as tentações vão vir. Mas nós é que precisamos colocar um pare. Nós precisamos colocar um basta. Nós só erramos, nós só caímos se nós quisermos. Ok? Lembra do versículo que eu falei? Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Ok? A segunda pessoa que nós temos aqui é José. José foi assediado pela esposa de Potifar. Mas ele não cedeu aos caprichos e aos desejos dela. Muito pelo contrário, quando ele viu e se sentiu ameaçado, e ele viu que ele poderia fazer algo que não agradaria ao Senhor, ele fugiu. Muitas das vezes nós precisamos fugir desse tipo de tentação. A gente precisa fechar as janelas que estão acessando a sua vida conjugal, atrapalhando a sua fidelidade com o seu cônjuge. Cuidado, porque o inimigo, ele tá aqui pronto. Ele tem as armas certas para te fazer cair. E essa é uma raposinha que, infelizmente, se você não abrir os seus olhos para entender que fidelidade não é sentimento, é decisão. Decida ser fiel ao seu cônjuge. E esse foi o nosso 7º episódio. Fica com Deus e até a próxima.